Alô, gente amada, povo de Deus, glória ao Senhor nosso Deus, bendito ao Senhor nosso Deus que nos concedeu o sopro de vida e assim estamos vivendo mais uma noite, aleluia, e temos mais uma vez o privilégio de examinarmos alguns versículos da Palavra de Deus para a nossa redenção, para a salvação de muitos e principalmente para a honra e glória do nosso Deus. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Hoje eu não vou fazer louvor, esse tema é um pouco, o que eu tenho para falar é um pouco extenso e eu nem vou terminar hoje. E eu quero me dirigir aos irmãos, às pessoas que não têm estudado a Escritura, que não conhecem a Bíblia e que de repente até vão ter dificuldade para achar as passagens bíblicas que nós vamos examinar aqui e vocês vão examinar aí. Talvez você não vai conseguir acompanhar aí agora, mas você pode retomar a leitura depois que terminar essa live. Numa outra hora você pode pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no índice. Aí você vai revendo essa live, você pode ir dando as pausas e examinando cada passagem bíblica que nós vamos examinar aqui. Você vai reexaminar no seu momento particular com Deus, seu momento particular de ser esclarecido, de ser orientado pela santa palavra do nosso Deus. E quanto aos irmãos que já estão acostumados, nada a dizer, os irmãos já têm o hábito de ler as Escrituras e já conhecem, amém? Então de início, nós vamos ler 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. E para você que recebeu essa live, você não está acostumado, então eu sempre digo, né, que o melhor meio para quem ainda não tem conhecimento, hábito com a palavra, é ir no índice. No índice você acha a página do primeiro capítulo de qualquer livro que você for procurar. Você acha a página do primeiro capítulo, aí você verá um número grande no começo do primeiro parágrafo. Esse número grande, esse algarismo em tamanho maior, é o número do capítulo. Aí nos versículos você vai ver números menores no início dos parágrafos. Tem Bíblia que é assim misturado os versículos, mas a maioria delas, cada versículo é um parágrafo. Então no começo do parágrafo você vai ver o númerozinho que esse parágrafo se chama versículo. E já adiantando para você, esse livro, 2 Pedro, nós falamos 2 Pedro, nós já estamos acostumados, é a segunda carta do apóstolo Pedro à igreja, aquele povo que era o começo da igreja de Deus, do Senhor Jesus Cristo na terra, no Novo Testamento. Então você vai procurar, é perto do último livro da Bíblia. Então eu já adianto para você, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, o último livro é o livro de Apocalipse. Então a segunda carta de Pedro, tem a primeira, a segunda carta é próxima do livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então você vai achar a página do capítulo 1, aí você vai ao capítulo 2 e você vai procurar o versículo 19. E nós vamos ler agora aqui, só que nós vamos ler sem perda de tempo e depois você vai procurar um tempinho para procurar e reexaminar. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo perfeitamente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos que de Deus falaram, inspirados
pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora vamos falar um pouquinho com Deus, pedir a luz, porque sem a luz do nosso Divino Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, ilumina, Senhor, as nossas mentes, a minha, Senhor, para poder ser instrumento do Senhor, para instruir, meu Deus, as almas que desejam ser participantes da glória e da Tua salvação. Ilumina todos nós, trabalha em cada coração, em cada mente, meu Pai, e que todos possam ser beneficiados, edificados com a Tua divina palavra, Senhor. Mesmo aqueles que já conhecem muito a divina palavra, meu Pai, fala a cada coração segundo a necessidade de cada um, de cada alma. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, nesse versículo 19 da segunda carta de Pedro, capítulo 1, então ele diz aqui que temui firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atento. Então quer dizer que aqui ele considera que a palavra dos profetas que existia naquele tempo, porque o Novo Testamento começou escrito por eles mesmos, pelos apóstolos, e por um amigo do apóstolo Paulo, o Lucas. Os profetas e os apóstolos escreveram a Sagrada Escritura, só que o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos e o Velho Testamento foi escrito só por profetas. Mas ele está aqui testificando que para aqueles que criam na palavra, eles sentiam firmeza naquilo que os profetas disseram e escreveram, né? Eles também estavam dizendo para nós que nós bem fazemos em estar atentos. O apóstolo Pedro estava dizendo para a igreja de todos os tempos que eles bem faziam e nós bem fazemos estar atento ao que os profetas escreveram, porque tudo que os profetas escreveram foi inspirado pelo nosso Deus. A vontade do nosso Deus está expressa na Sagrada Escritura. Então, aqui o apóstolo nos diz que nós fazemos bem estar atento ao que está escrito. Nós devemos examinar, buscar de Deus, orar a Deus para termos entendimento, uma vez que a Escritura Sagrada que está contida na Bíblia não é uma coisa comum, a Bíblia não é um livro comum, e sempre convém que você faça pelo menos uma prece antes de começar a examinar a Escritura, um capítulo, os versículos, amém? Então aqui, e ele diz que a palavra de Deus é como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. Veja só, muitos de vocês já esteve à noite num lugar escuro, no sítio, no monte, e a noite toda, ou esteve num amanhecer. Então de início havia trevas, de repente era uma noite sem estrelas, sem lua. Então havia completa escuridão, trevas. Mas quando começa a raiar o dia, então você vai vendo, clareando aos poucos o céu, clareando aos poucos o horizonte. Então a luz vai raiando aos poucos, e até que aparece o sol e continua a luz iluminando cada vez mais a face da terra. É o que está dizendo aqui. Então, para entendimento do ser humano, a palavra está dizendo que a palavra de Deus, que foi escrita pelos profetas, é como a luz do sol que vai aparecendo até, né, a luz vai clareando até que a luz da alva, o sol aparece, né, e as trevas desaparecem. Então ele está comparando que conforme você for aprendendo a palavra de Deus, conforme nós vamos aprendendo a palavra de Deus, e Deus vai nos ensinando através da palavra dele, as trevas espirituais também vão desaparecendo da nossa vida. As trevas espirituais tendem a desaparecer da nossa alma à medida que a palavra da verdade, a palavra que é a verdade, a palavra de Deus, vai entrando em nossas vidas e em nossos corações. E no versículo 20, continuando aí,
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aí está, para você, que você sempre rejeitou a palavra porque você ouve dizer, ou você mesmo diz, ela foi escrita por homens. Aqui está testificado que, embora ela tenha sido escrita por homens, foram escrita por homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, eles registraram aquilo que eles falaram aos povos, aqueles que eles falaram aos reinos, aqueles que eles falaram aos reis, as coisas que o Senhor Deus fez na terra, as coisas que o Senhor Deus fez no reino de Israel. Então, por ordem do Senhor Deus e por inspiração do Senhor Deus, eles foram escrevendo isso através dos tempos. E depois, no Novo Testamento, os apóstolos escreveram aquilo que o Senhor Jesus falou para eles, ensinou para eles, aquilo que eles viram o Senhor Jesus fazer. A palavra diz que se eles fossem relatar tudo, não caberia nos livros do mundo todo as coisas que Jesus fez, que ele falou, que ele ensinou. E eles também foram inspirados pelo Espírito Santo depois da volta do Senhor Jesus ao céu. Então aí está para nós o Novo Testamento, que é a parte que nós estamos lendo agora, né? Então agora eu vou ler aqui. Esta é uma apostila que tem pessoas que estão presenciando agora esta live e que estudaram comigo na escola bíblica durante 2 anos e meio. Essa apostila que foi produzida para a escola bíblica da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. Então, primeiro nós podemos fazer a nós mesmos uma pergunta: o que é a Bíblia Sagrada? Ora, a Bíblia Sagrada é um livro onde está registrada a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, inspirada pelos profetas, a Palavra de Deus das obras que o Senhor Jesus fez, do que o Senhor Jesus ensinou, da ordem que Ele deixou para que essa palavra, a verdade, fosse ensinada e levada e enviada até os confins da terra. E eu desejo que você que vai ver essa live num outro país, nos confins da terra, que você seja iluminado pelo Espírito Santo para ter entendimento, e se você ainda não tomou posse da sua salvação, você venha tomar posse da gloriosa salvação que o Senhor Jesus Cristo deixou para você. Então, a Bíblia Sagrada, onde está escrito a Palavra de Deus, era um conjunto de 66 livros. Na Bíblia evangélica, nós temos, como inspirados por Deus, apenas 66 livros, os quais, se a sua Bíblia é uma Bíblia evangélica, você vai achar os 66 livros. A Bíblia católica tem mais 7 livros, que são considerados pelos evangélicos como livros apócrifos, isto é, não inspirados por Deus. Então nós temos um conjunto de 66 livros, que são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, como nós já lemos aqui na própria Palavra de Deus, né, na Epístola, na Carta de 2 Pedro, esses livros foram inspirados por Deus. Eles nem sempre foram divididos como está agora, capítulos, versículos, mas também por inspiração de Deus, alguém fez esse trabalho que facilita o exame das Escrituras. Então a Bíblia é uma evidente revelação de Deus para os seres humanos. Então Deus revelou verdades bíblicas, verdades da criação, verdades espirituais. E muitas vezes as pessoas querem discernir, querem entender coisas espirituais de forma carnal. Não, você só pode entender coisas espirituais de forma espiritual.
E a Bíblia, ela ensina para você ter conhecimento da vontade de Deus, de como Deus criou o mundo, a origem do ser humano, a origem do pecado, a origem do sofrimento. Muitas vezes você fica pensando como foi que entrou tanto sofrimento no mundo, por que é que o ser humano sofre tanto? Você vai examinando as Escrituras e você vai encontrar essas respostas. E você vai encontrar a verdade de que Deus, a explicação do que Deus quer de você, o que Ele quer que você faça e o que Ele tem para você. Ele tem para você, Ele tem para todos nós uma vida eterna, muitíssimo diferente da vida que nós levamos aqui, de pecado, de tormento, de sofrimento, de choro, de morte em meio a muitos sofrimentos e coisas terríveis. Então, a palavra de Deus escrita na Bíblia, nesses 66 livros, é um manual para um estilo de vida de quem quer essa glória eterna. É um manual para todos que querem viver uma vida eterna junto com Deus nosso Senhor. É para isso que existe a Sagrada Escritura. E também é para isso que existe a igreja. E foi para isso que o Senhor Jesus Cristo enviou para todo ser humano que se converte o Espírito Santo, para a salvação. A igreja não existe apenas para nós nos reunirmos, né? Termos amizades. Alguns também procuram ter inimizade em vez de amizade e sermos como um clube. Não, a igreja, a palavra e a presença do Espírito Santo é para a salvação de todo ser humano que quiser a salvação e que crer através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora vamos examinar também um pouquinho para trás em 2 Timóteo capítulo 3. Um pouquinho para trás, nós vamos em 2 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Você é meu filho, você é minha nora, meus netos. Eu espero que vocês amem a palavra de Deus. Eu espero que todos que estão ouvindo essa live, que vão ver, que vocês busquem intimidade com a Bíblia. Vocês busquem intimidade com a palavra de Deus. Uma família vive dentro da mesma casa e todos se conhecem e todos são íntimos uns dos outros. Mas convém que todos nós sejamos íntimos da Bíblia, íntimos da palavra de Deus, para que nós tenhamos o entendimento de como ter intimidade com Deus. Amém? Então nós achamos 2 Timóteo capítulo 3. Então vamos ao versículo 16. 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, a igreja, capítulo 3, versículos 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então aqui está testificando para que é para servir a Escritura na minha vida, na sua vida, na vida de todo ser humano. Inclusive, infelizmente, nem todo ser humano quer saber da vontade de Deus. Mas na Bíblia está a instrução de como nós devemos viver neste mundo para alcançarmos a glória dos céus. Hoje em dia está havendo uma deturpação muito grande da Sagrada Escritura, que tem igrejas levando as pessoas a buscar somente bênçãos terrenas. Na verdade, o Senhor Deus, como Ele é Deus de misericórdia, Ele é o próprio amor, Ele é a própria misericórdia. Ele também nos deixou, pela sua graça, a provisão de cura, de libertação de muito sofrimento. Mas o principal objetivo da palavra é
nos corrigir, nos instruir segundo a justiça de Deus. Segundo a justiça de Deus, nós somos instruídos para alcançar a vida eterna. Segundo a palavra, ela é boa para ensinar. Para ensinar o quê? Ensinar o caminho reto, o caminho da santidade, o caminho da pessoa viver com dignidade, o caminho da pessoa rejeitar toda a maldade, a imoralidade no vestir, a imoralidade no falar, a imoralidade no agir, no reagir. Hoje, a imoralidade está cada vez mais notória. As pessoas não se incomodam mais de proceder de modo imoral, nem no sentido sexual e nem em outros sentidos. Vocês veem que hoje as pessoas, elas se apoderam do dinheiro público, elas furtam, elas roubam, elas matam umas às outras na busca de riquezas. E as pessoas já perderam o senso de moral. As pessoas perderam o senso de moral. Mas a Bíblia continua sendo boa para instruir em justiça, segundo a justiça de Deus, a moralidade, o respeito, a bondade, a benignidade. E a palavra de Deus instrui que se busque também sermos cheios do Espírito Santo. Você que ainda não nasceu de novo, você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, quando você reconhecer e for, você vai a uma igreja que ensina a palavra de Deus, você vai confessar que você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, que Ele é Senhor, você aceita Ele como Senhor da sua vida e seu Salvador. O Espírito Santo, se você confessa e você se arrepende dos seus pecados, você vai passar pelo batismo nas águas. Você vai descer as águas batismais, uma criatura, e vai renascer em Cristo. Você vai nascer das águas, uma outra criatura renascida em Cristo Jesus espiritualmente e contemplada para ir viver com o Senhor Jesus, com Deus na glória eterna. Amém? Continuando aqui no 2 Timóteo capítulo 3, nós estamos lendo o versículo 26. Então a palavra aqui no versículo 16, então diz que a palavra é boa para corrigir. Muita gente não se converte porque não quer ser corrigida. Tem gente que não aceita a correção de jeito nenhum, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. E se não aceita a correção de quem eles veem, muito menos vão aceitar a correção de quem eles não veem. Mas eu digo a você que ainda não aceita a correção, que você estude a palavra de Deus, adquira familiaridade com a palavra de Deus e comece a aceitar a correção para você endireitar os seus caminhos, o seu modo de agir, o seu estilo de vida, de moralidade, de crime, de maldade, de orgulho, de fazer bullying com os outros, de assédio moral e outras maldades, que você aceite a correção de quem lhe corrigir e mude de vida, mude de atitude, mude de estilo de vida e aceite a correção do Senhor Deus. Nem sempre a correção do Senhor Deus é entendida pelo ser humano. Se nós sempre entendêssemos como correção de Deus tudo, as coisas que são e que nos acontecem, de muitos males a gente se desviaria nesse mundo. Mas infelizmente, muitas vezes o ser humano não entende que aquilo que está passando é uma correção de Deus. E às vezes quando entende, ainda se rebela, não quer aceitar a correção de Deus. Amém? E prosseguindo aqui, então a palavra de Deus também é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, em princípio, a palavra é para que o ser humano se converta, o homem se torne homem de Deus, a mulher se torne mulher de Deus. Pessoas piedosas, pessoas respeitosas, pessoas sérias no modo de viver. A palavra de Deus diz também no livro de Timóteo, nos cultos, e diz que em todos nós devemos ser
proceder com dignidade em toda a nossa maneira de viver, todas as coisas sejam feitas com ordem e decência, com decência e ordem. Então a palavra de Deus, ela é para nos instruir na justiça de Deus e para que nós que somos convertidos e você que vai se converter, você procure, você busque ser um homem de Deus perfeito, uma mulher de Deus perfeita, instruída na justiça de Deus que está na palavra de Deus, que é o nosso tema de hoje, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E ainda prosseguindo aqui no capítulo 4 do 2 Timóteo, então o apóstolo Paulo ele ainda fala para Timóteo. Timóteo era um presbítero. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, e instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então aqui o apóstolo convoca o presbítero para ensinar e perseverar e ensinar a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Ora, mas como que ele vai julgar os mortos se os mortos estão mortos? Mas a palavra de Deus também, escrita na nossa Bíblia Sagrada, nos diz que todos os mortos vão ressuscitar. Os que reconheceram, entregaram suas vidas para Jesus, que aceitaram a correção de Deus, aceitaram a instrução da palavra e procuraram se santificar, vão ressuscitar para a vida eterna. E os outros, pelo contrário, para a condenação eterna. Então aqui, esse versículo também está testificando que o Senhor Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos e que era para Timóteo pregar. Isso serve para os nossos dias, que nós temos que pregar a palavra. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos pregando muito o perdoai, mas eu volto a dizer que o Novo Testamento começou com arrependei-vos. Nós temos que pregar o arrependimento. Muitas vezes nós pregamos que as pessoas têm que largar o pecado, mas o que é pecado? Nós precisamos começar a ser mais explícitos no que é pecado, para que as pessoas deixem o pecado, para que no dia desse julgamento dos vivos e dos mortos, elas estejam preparadas para se defrontar com o Senhor. Porque na primeira vez Ele veio para nos libertar do pecado, do jugo de Satanás e para nos guiar pelo caminho da salvação. Mas da próxima vez Ele virá como juiz. Quem morreu em pecado, quem não se converteu, não vai ter mais chance, vai para a condenação eterna, para o fogo eterno. Uma coisa também que muitos pregadores hoje não falam é isso, que os condenados irão para o fogo eterno. Você creia que Deus é realidade, o inferno é uma realidade, o diabo é uma realidade, e que se você não crer, você vai sofrer eternamente. Uma vez que você morra sem a glória da salvação de Deus, nunca mais tem jeito, jamais, eternamente, passarão 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhões de anos e você vai estar lá no fogo eterno e você não vai sair e não vai ter refrigério. Aliás, nós já comentamos esse assunto numa live para trás, que nós falamos da parábola que o Senhor Jesus falou do rico e do Lázaro. Então convém que você faça como Lázaro e não como rico. Entrega teus caminhos ao Senhor, tenha a intimidade com a palavra, examine a palavra de Deus e procure, deixe-se transformar pela palavra. A diaconisa Adriana, eu de vez em quando eu me lembro, né, de uma aula que eu estava falando, né? Então eu falando sobre pessoas que muitas vezes passam anos na igreja e com o mesmo comportamento.
desprezam os outros, não respeitam os outros, não respeitam os idosos, não respeitam os consagrados, às vezes tem consagrado que não respeita o outro. Quer dizer, a pessoa ouve a palavra e até prega, mas passa o tempo, quer dizer, como que adivinhando o que eu ia falar, ela disse, mas não se deixam transformar pela palavra. E era isso que eu ia falar, não se deixam transformar pela palavra. É fácil se deixar transformar pela palavra? Não, não é fácil, mas você tem que querer. Se você não quiser ser transformado pela palavra, você não vai ser. Se você não quiser ser salvo, você não será. Então, é para isso que o Senhor Deus ordenou que a Escritura fosse escrita, para ser o nosso manual de vida nesse mundo, deixando todo tipo de maldade, para estarmos no dia da volta do Senhor Jesus, estarmos irrepreensíveis. Então a palavra de Deus é uma evidente revelação de Deus. Ela revela não só a vontade de Deus, ela revela o próprio Deus para nós. A palavra de Deus revela os atributos, a natureza, o caráter de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo para nós. Pela Bíblia podemos ter acesso a todas as revelações divinas sobre Deus, sobre a natureza de Deus e qual é a sua divina vontade, seu caráter, atributos, natureza, as coisas que virão no fim dos tempos e o que acontecerá após a volta do Senhor Jesus. Então na Bíblia nós encontramos essas coisas. Nós encontramos a resposta de como o homem surgiu no mundo, como começou o pecado, por que é que o homem sofre tanto, quem é Deus, o que Deus quer para nós, o que Deus quer de nós. Então, está revelado na divina vontade e o caráter de Deus. Mais para frente, um dia nós vamos estudar os atributos de Deus. Muito interessante, alguns deles os salvos têm. Alguns desses atributos de Deus os salvos têm. E tem outros que são exclusivos do próprio Senhor Deus. As revelações contidas nessa coleção de livros sagrados é a única fonte capaz de fazer despertar a verdadeira fé nos corações das pessoas. Tem muita gente que tem fé, mas não é a fé bíblica. De repente tem fé para muitas coisas. E tem gente que frequenta a igreja, que tem fé para receber bênçãos materiais. E recebe. Mas falta a fé para a bênção principal, que é a da salvação. Muitas vezes a pessoa tem fé, consegue bênção, está sempre dando testemunho, Deus fez isso, Deus fez aquilo e coisa e tal. Só que o que Deus fez por nós e o que nós fizemos para Deus? Então, de repente, falta a fé principal, que é a obediência à palavra, a busca da santificação para alcançar a bênção maior, que é a da vida eterna, junto a Deus. Para mim, a palavra de Deus diz que no céu nós vamos ter ruas de ouro e uma porção de coisa. Mas para mim a coisa mais maravilhosa que nós vamos ter na glória eterna é o próprio Deus. O próprio Senhor Deus vai ser o nosso maior prêmio da salvação na vida eterna. Então nós precisamos ter fé para adquirir as bênçãos dessa vida, mas principalmente para a eterna glória, para nos desviar do fogo do inferno e caminhar para a glória eterna com Cristo Jesus. Aleluia! Então a palavra de Deus nos revela essas coisas e revela o que virá no fim dos tempos e o que vai acontecer depois da volta do Senhor Jesus. Revela como serão, como o que vai acontecer com os que forem para o inferno, revela o que vai acontecer com os que estarão na glória. Então você quer saber? Examina as Escrituras. As revelações contidas nessa coleção de livros sagrados é a única fonte capaz de fazer despertar a verdadeira fé nos corações das pessoas. O cristão não pode buscar em outras fontes o despertar da fé cristã. Se você
você quer ter uma fé cristã, você tem que buscar o entendimento. Para alcançar essa fé, você tem que procurar na Escritura Sagrada, que está na Bíblia Sagrada. Você até pode encontrar em outros livros, mas livros que expliquem a Escritura Sagrada. Porque tem livros que são heresias e tem livros que expressam a verdade. São verdadeiras pregações escritas que ajudam a entender as Escrituras. Então você vai encontrar a verdadeira palavra de Deus para fazer surgir a fé no seu coração, para a fé crescer no seu coração, é na Sagrada Escritura, que está na Bíblia, aí na sua Bíblia Sagrada. Então a fé, vamos ler Romanos, o livro de Romanos, que também é o quinto livro do Segundo Testamento, livro de Romanos. Você que ainda está engatinhando no uso da Bíblia aí, você procura no índice da sua Bíblia, no Novo Testamento, livro de Romanos. Quando você achar a página do livro no índice, você vai achar a página do primeiro capítulo. Esse número grande é o capítulo, os pequenos são os versículos. Você vai até o número grande, o 10, capítulo 10. Depois você vai até o versículo 17. Amém? Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10. Aliás, eu falei que é o quinto livro do Novo Testamento, mas é o sexto, porque antes de Romanos ainda tem Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos procurando, achando. Romanos capítulo 10, versículo 17. Os irmãos pregadores, muitas vezes a pessoa fala para a igreja procurar um livro, uma passagem bíblica, só que só fala uma vez. Achei Romanos capítulo 10, versículo 17. Muito bem. Até mesmo aquelas pessoas já acostumadas a achar livro na Bíblia, de repente, quando a pessoa acha o capítulo, ela já não se lembra do versículo mais que foi pedido, que foi falado. Isso também gera uma confusão. Por quê? Aquela pessoa que não ouviu direito, ela vai perguntar para o outro do lado e vai atrapalhar o outro. A pessoa que ouviu e está se lembrando do capítulo, do versículo, está procurando o capítulo para depois procurar o versículo. Aí no que é chamada a atenção pelo que está do lado, pronto, também já esqueceu o versículo. E aí não acompanha a leitura da palavra. Então eu espero que todos tenham encontrado Romanos capítulo 10, versículo 17. Amém? Glorioso Deus. Mas quem realmente quiser ter proveito nessa aula, vai rever de novo, rever esses versículos, pedir ao Senhor Deus a luz, e vai reler cada vez que você lê, pedindo ao Espírito Santo, ele vai abrindo um entendimento maior para você. E outras vezes você vai ouvir pregações sobre essas passagens, novamente Deus falando no teu coração, abrindo a luz do teu entendimento, como nós lemos lá atrás, né? A luz do entendimento vai clareando cada vez mais a sua alma, assim como a luz do sol vem e vai clareando cada vez mais a face da terra. Então, aqui no Romanos 10, 17 diz: de sorte aliás, acho que eu vou ler um pouco, começar um pouquinho para trás aqui. Eu vou começar no versículo 13, Romanos 10, 13. Porque todo aquele
quem invocar o nome do Senhor será salvo. Você que ainda não é salvo, você está vivendo no pecado, você está roubando, você está até matando pessoas, você estupra pessoas, estupra criança, você vive num vício, você está dominado pelo mal. Você é um escravo de Satanás e você faz toda a vontade de Satanás, mas você quer se ver livre disso. Você quer se ver livre de tudo isso, de todo o mal que você vive, que você pratica, que você está sofrendo? Aqui está. A palavra de Deus está te dando a receita para você mudar de vida. Invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, e Senhor, Jesus. Então você quer ser salvo, você quer libertar desse modo de vida terrível que você vive, de pecado, de maldade, de orgulho, de discriminação, invoca o nome do Senhor. Eu costumo dizer que viver em santidade não é uma coisa fácil, até porque mesmo sem querer se peca por pensamentos. Mas o que é viver em santidade? O que é viver em santidade? Viver em santidade é você ir conhecendo a palavra de Deus, e aquele que você conhece que é pecado, você já não faz mais intencionalmente. Você não vai usar de descaramento, vamos dizer assim, né? De dissimulação perante o Senhor Deus para continuar fazendo. Não, você vai procurar obedecer a Escritura. Tem uma coisa difícil para você largar, é difícil para você, mas para Deus não existe coisa impossível, nem mesmo difícil. Invoca o nome do Senhor, que Ele está pronto para te ajudar a largar esse vício, a maldade do seu coração, transformar o seu coração. Ele está pronto para te ajudar a mudar o teu caráter, o teu temperamento, a tua vida, para que você seja salvo. Você invoca o nome do Senhor para você ser salvo. Amém? Continuando, versículo 14. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Muito bem. Então você está entendendo agora para que é pregada a palavra? A palavra de Deus é pregada para que aqueles que têm o coração disposto a crer, creiam e sejam salvos. Se você está com o coração disposto a crer na palavra de Deus que você está recebendo essa noite, você invoca o nome de Jesus, pede a Ele socorro, pede para Ele enviar para você a ajuda do Espírito Santo, para o Espírito Santo, pede ao Espírito Santo em nome de Jesus, que Ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, porque você fala para Ele que você quer a glória da salvação. Prosseguindo aqui, versículo 16. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então aqui a palavra diz que são bem-aventurados os que pregam a divina palavra, os que contam as sagradas escrituras. Amém? Então é para isso que é pregado aqui, está dizendo para que as pessoas creiam e invoquem o nome do Senhor para serem salvos. Invoquem o nome do Senhor para ter a ajuda de Deus, para deixar as mazelas, os vícios, a subordinação a Satanás, a subordinação à sua natureza má. Amém? Então é isso. Então é para isso que existe o Evangelho, e para isso é que nós temos que pregar a palavra dentro dos templos e fora deles. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então aqui a palavra de Deus diz que a fé, ela vai entrar no seu coração
pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isto é, a fé vai entrar no seu coração, a fé vai aumentar no seu coração, vai se multiplicar, vai crescer em você ouvir e ouvir a Deus pela palavra dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ouvir a Deus pela sua palavra. Então procure ouvir sempre a Deus pela sua palavra. Deus fala com você quando você ouve alguém ministrando a palavra, no estudo bíblico, numa pregação na internet, numa pregação na igreja. E também quando você fala com Deus, você pede a luz de Deus, o Espírito Santo, e você abre a sua Bíblia, e você esquece tudo e tem aquele momento de prazer, aquele momento de intimidade com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Também, aí nesse momento Deus está agindo para vivificar, aumentar, multiplicar a sua fé. A fé para a salvação. Pode ser também a fé para você se livrar de alguns sofrimentos que você tem. Porque também Deus não quer que nós vivamos aqui sofrimento. A gente vive sofrimento, porque o ser humano arrumou o sofrimento pelo pecado. Mas a vontade de Deus era que nós vivêssemos sempre em vida e vida em abundância. Mas infelizmente, por causa do pecado, a vida completamente em abundância, nós só teremos na glória quem subir. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar aqui a comentar sobre a Sagrada Escritura. Amém? A Bíblia, hoje em dia, tem muitas traduções. Às vezes, a mesma coisa que está escrito na Bíblia aqui que eu li, na sua está escrito um pouco diferente, mas dizendo a mesma coisa. Só que nós temos que ter cuidado com certas traduções modernas que estão surgindo, que nem todas as palavras têm o mesmo significado da palavra no versículo original. Nós temos, por isso, às vezes compensa até ter mais de uma Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia na tradução de João Ferreira de Almeida, chamada Almeida, Revista e Corrigida. Eu tenho lá várias Bíblias. Essa daqui, ó, Bíblia de Estudo Plenitude. E tem outras por aí. Faz pouco tempo que eu mudei, ainda não arrumei tudo e tem Bíblia por aí. Mas a que eu mais gosto é aquela que não é, a tradução dela não é tanto na língua de hoje, mas me parece que é mais fiel. Então, às vezes numa escola bíblica compensa ler em todas as traduções presentes as traduções para ver se diz a mesma coisa. A fé em Deus e o conhecimento sobre Ele não vem pela busca em filosofias. Tem gente que pensa achar a Deus estudando filosofia. A filosofia até pode ajudar, as ciências humanas às vezes até podem ajudar a pessoa no entendimento da palavra, mas a pessoa que quer o entendimento da palavra, a pessoa que tem o coração disposto a querer obedecer a Deus. E também não vem livros de autoajuda. A fé não vem em livros de autoajuda e a fé não vem em pregações de autoajuda. A fé vem pela pregação da palavra de Deus, sem heresias. Sabe o que é heresia? Heresias são invenções do homem, que o homem fala, o homem como se estivesse na Bíblia, mas não tem. Como se fosse aquilo que aquele versículo está dizendo, mas não é. E existem muitas heresias por aí. Então, em livro de autoajuda, você não vai ser edificado na verdadeira fé. Você vai ser edificado realmente na palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Doutrinas e religiões idólatras. A verdadeira fé para te levar à salvação, a verdadeira fé para você ter comunhão com Deus, ter o Espírito Santo,
você não vai achar em religiões idólatras, e em publicações idólatras e em programas idólatras. Você vai achar em pregações da divina palavra, sem culto a quem quer que seja, nem a pessoas vivas, nem a pessoas mortas, nem a coisas criadas nenhuma, apenas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Religiões idólatras que ensinam o povo a cultuar outras coisas e outros deuses, você não vai ter a sua fé edificada nessas doutrinas. Pelo contrário, doutrinas quer dizer ensinamento. Nesse ensinamento das religiões, você não vai achar a Deus. Pelo contrário, você vai distanciar-se mais ainda e com o risco de perder a sua salvação, de não alcançar a salvação. Agora, pelo conhecimento e obediência da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura, contida na Bíblia Sagrada, aí sim você vai achar, você vai alcançar a verdadeira fé. A fé que salva, cura, liberta, transforma. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos falar um pouquinho com Deus, agradecer, e que Ele não tire dos nossos corações a palavra que o inimigo não possa tirar dos nossos corações a palavra que Ele colocou nesses momentos em que estivemos estudando. Hoje eu não estou muito bom para louvar, e como eu queria avançar mais um pouco nisso aqui, então eu também não fiz louvor. Vamos agradecer a Deus, eu falo com Deus aqui e você fala com Deus aí, amém? O que é oração? Oração é você abrir o seu coração, falar com Deus. Você fala com as pessoas, seres humanos, você fala também com Deus. Você fala com o Senhor Jesus, você fala com o Pai em nome de Jesus, você fala com o Espírito Santo em nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome do Pai, pois acima de todo nome. Amém? Glória a Deus. Ó Deus, Senhor, Todo-Poderoso, Senhor, trabalha em cada coração, meu Pai, que o inimigo não possa tirar, nem deturpar a preciosa semente, meu Pai, e que a semente da Tua Palavra, que o Senhor plantou em cada coração, através da minha boca, meu Pai, e através das Bíblias Sagradas, edifique as almas, meu Pai, tanto de crentes como descrentes, meu Deus, a fim de que todas as pessoas crentes, meu Pai, sejam mais crentes e mais obedientes, e aqueles, meu Pai, que ainda não creem, que creiam na Tua divina palavra, que recebam a Tua luz para crer, obedecer e conhecerem a glória da Tua salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, ministra em cada coração os Teus propósitos, Senhor. Faz, meu Deus, que cada alma que ouviu essa palavra, meu Pai, tenha entendimento, meu Pai, e se arrependa dos seus erros, dos seus defeitos, dos seus pecados. Receba do Senhor força, meu Pai, e humildade para reconhecer, confessar os seus pecados e deixar, meu Pai, para que na volta do Senhor eles sejam encontrados santos e irrepreensíveis, para subir ao encontro com o Senhor nas nuvens, conforme está profetizado na Tua palavra, que os santos subirão ao encontro do Senhor nas nuvens. Senhor, também manifesta, meu Pai, todas as pessoas que estiveram comigo nesse momento, examinando as Escrituras, meu Pai, e a todas as pessoas pelas quais nós temos intercedido, meu Pai, faz-se cumprir a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então libera, meu Pai, a virtude do Senhor que cura, meu Pai, para curar os males da alma e do corpo, para curar a mente, para curar os corações feridos, meu Pai, para libertar de todo o mal físico, da Covid e de toda doença que mata, que causa dores, falta de ar e que causa tormento, meu Pai. Trabalha em cada mente, cada coração, meu Pai. Também, se houver alguma alma, meu Pai, aprisionada, com espírito de demência, seja libertada, meu Pai, em nome de Senhor Jesus. Também trabalha, meu Pai, na Tua igreja. Não deixe, meu Pai, que nós sejamos provados, nem tentados mais do que possamos suportar, meu Pai. Preserva, meu Pai, os casamentos. Meu Pai, em toda a casa onde entrou a Tua palavra nessa noite, meu Pai, faz cair por terra todo espírito, meu Pai, de destruição conjugal, de destruição da família, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, repreende, meu Pai, toda a obra de Satanás,
toda obra maligna de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento sejam desfeitas agora, meu Pai. E a tua palavra, Pai, liberte a todos que ouviram e todos que ouvirem, meu Pai, a tua divina palavra através dessa live. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus. Então, amados, eu congrego na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. Eu congrego aqui na sede, no bairro Parque Vitória, na cidade de São Paulo, Brasil. Aqui na sede, nós temos culto domingo às 9 horas da manhã, às 19 horas da manhã. Nós temos também, na segunda-feira, um culto de oração e também com ministração da palavra, o Bispo Edson Silva e a família, com altos louvores. E nós temos esse nosso estudo na terça-feira aqui, ao vivo também, a do Bispo Edson, essa aqui é ao vivo pelo Facebook. E também nós vamos compartilhar no YouTube. Essa live vai ser compartilhada no YouTube, no canal Examinando Versículos Bíblicos. E nós temos na quarta-feira um culto de busca do Espírito Santo, para aqueles que querem mais do Espírito Santo, às 20 horas, nas quarta-feira. Culto para busca de cura e libertação, às 20 horas também nas sextas-feiras. E nós temos também as igrejas filiais, na Vila Zilda, infelizmente eu nunca me lembro o número, na Avenida Tonelo da Messina, perto da Igreja Católica. E temos na Rua dos Colibris, na Vila Airosa. E temos também no centro da cidade de Petrópolis, na Rua Paulo Barbosa 49. Procure uma igreja que ensine a palavra de Deus. Busque a fé, aquela fé para a salvação. Você pode buscar a fé para os bens terrenos também, mas a salvação, essa é que você não pode perder. Então, nós ensinamos a divina palavra e convidamos você a conhecer a nossa igreja, os nossos pastores e vir louvar ao Senhor conosco. O dia que você aparecer na nossa igreja, o Senhor Jesus vai se agradar da sua presença e nós também. Amém? Então fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós e permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus. Shalom Adonai. Boa noite.